Então vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 12. Talvez você vai pensar assim, mas hoje é um culto assim com ênfase no Natal, esse texto não tem muito a ver, né? Mas eu acho que tem tudo a ver pelo final do ano, um ano totalmente diferente do que nós já vivemos, também pela presença da Cidade Refúgio aqui. Eu acho que essa é a palavra que nós temos que Deus tem para nós nessa manhã. João capítulo 9, diz assim o texto, os versículos 1 a 12. Trata-se de um milagre de Jesus. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, ou mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. A história, deixa eu arrumar isso aqui, senão vai acabar caindo. A história contada por João, no capítulo 9 do seu Evangelho, parece tratar apenas de um milagre realizado por Jesus. Quando, na verdade, viu, Carla, foram 2 milagres. O primeiro, a cura da cegueira física de um homem. E o segundo, a cura da cegueira espiritual dos discípulos. Então, 2 milagres num só. A cura da cegueira física e a cura da cegueira espiritual. Diante de um cego de nascença, os discípulos fizeram uma pergunta que revela toda cegueira espiritual existente no grupo. Veja a pergunta, Wagner. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Uma pergunta, Luciana, restritiva, obtusa, limitada, baseada na relação causa e efeito, que desconsidera a história, desconsidera também as circunstâncias, os sentimentos, a dor e a angústia vivida por aquele homem desde o seu nascimento. E aí, João, eu me vejo assim também, desse mesmíssimo jeito. Minhas perguntas, meus questionamentos diante do Pai revelam minha cegueira espiritual, revelam também minha falta de fé e minha presunção em achar que sei tudo e que diante de Deus só existem 2 possibilidades. O Erlon falou aqui, é interessante, né? Porque vem um que é PhD, e fala, é assim. O outro vem, formado também na universidade, blá, 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 e fala, não, é assado. As pessoas falam como se fossem detentoras da verdade, né? Absoluta, é isso mesmo. E nós, que não somos PhD em nada, ficamos à mercê. É lockdown, não é lockdown, é vacina, não é vacina, é isso, é aquilo. Eu me sinto, às vezes, viu, Zé Paulo, assim, muito perdido diante de tantas
afirmações assim de pessoas convictas, pessoas que realmente, não é? E eu me vejo assim. O mundo está assim. É uma coisa ou é outra. Quem pecou, Eustáquio? Foi o homem ou foi o papai dele? A mamãe? Quem é que pecou para que ele estivesse desse jeito? E eu gosto muito de filosofia do para-choque caminhão, eu gosto muito da cultura popular, né? E a nossa cultura popular, ela também nos ensina a ser assim. O negócio vem passando aí, Carlos, de geração em geração. Quer ver? Como é que a gente também é presunçoso, como é que a gente acha que só existem duas possibilidades? Essa relação de causa e efeito, assim, onde há fumaça, há fogo. Rapaz, a gente aceita isso como uma verdade da Bíblia. Né? Quer ver outra? Aqui se faz, aqui se paga. Todo mundo acha isso. Santa Teresia 3,15. Tem uma outra que é sensacional, né? É uma bobagem tão grande, rapaz. Deus escreve certo por linhas tortas. Que bobagem, rapaz. Ver se Deus vai fazer isso, escrever. Entre tantas outras verdades aí da filosofia do para-choque caminhão, essas frases são ditas e afirmadas como se fizessem parte da Bíblia Sagrada, Wagner. Rapidamente estabeleço relações de causa e efeito, assim, quer ver? Ó? Ficou rico, de repente, roubou. Quer ver outra? Assim, morreu novo, bateu o carro no poste, castigo de Deus. Gosta de roupa colorida? Pastor que gosta de roupa colorida quer aparecer. O cara é pentecostal? Sabe nada de Bíblia. É conservador? Profundo. É profundo. Conservador é profundo, pentecostal não. É político? Safado. Está doente? Tem pecado na história. A gente faz assim, Edi. E não é nada disso, né? Há quantos políticos honestos, pessoas que estão fazendo o trabalho muito bem feito, né? É verdade, são poucos, mas que existem. Nem todo pastor que gosta de camisa colorida quer aparecer, apenas ele gosta de camisa colorida, só isso, né? Camisas discretas, assim. Né? Nem todo mundo que bate o carro e morre é castigo de Deus, essas coisas que a gente vai. Tem muito conservador que não sabe nada de Bíblia e muito pentecostal que sabe muito mais, né? É isso. Mas eu não quero me ater a isso, eu quero me ater à resposta de Jesus. A resposta de Jesus, ela foi curadora. Foi um tapa na cara. Ele disse, nem ele, nem seus pais, nem uma coisa nem outra. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Uma resposta que me cura de algumas cegueiras, Eustáquio. Essa resposta de Jesus, ela me cura de algumas cegueiras. A primeira delas é que essa resposta me cura da cegueira chamada ingratidão. Jesus me ensina a ver a Deus como grande protagonista da minha história. Eu não posso ficar olhando para os pecados da minha história, sejam os meus próprios ou dos meus antepassados. Eu tenho que olhar para o passado com extrema gratidão. Quando a minha avó, e eu já contei essa história aqui várias vezes, quando a minha avó, pobre, sem instrução, sem perspectiva, jovem, solteira, há 100 anos atrás, se tornou mamãe da minha mãe, Deus estava lá, Derron. Deus estava lá. Deus já estava lá. Com a mão estendida em sua direção,
por meio de um grupo de irmãos da Assembleia de Deus. Inclusive, recentemente é que eu estabeleci um paralelo que eu nunca, Carlos, tinha pensado nisso. Você imagina 100 anos atrás, numa cidadezinha pequititinha, minha avó pobre, empregada doméstica, fica grávida. E um camarada da Assembleia de Deus, uma igreja cheia de usos e costumes, né, severa, vai e casa com ela e a conduz a Cristo. Eu nunca tinha feito a relação que o nome desse meu avô, né, avô por adoção, digamos assim, o nome dele é Jesus, né? Chama Jesus Glicério de Melo. É Jesus que entrou na história da minha avó, né? Você imagina o preconceito, os olhares, Eustáquio, né? Discriminada e... Mas Jesus, literalmente, foi lá e resgatou minha avó, né? Quando os meus pais não tinham condições de pagar a minha escola, Deus já estava lá, por meio daquela prima espírita, que conseguiu uma vaga na escola pública para mim. Quando não havia dinheiro para viajar de férias, Deus já estava lá, por meio da minha madrinha. Eu fui batizado primeiramente na igreja católica, né? Eu tinha uma madrinha que me presenteava com passeios inesquecíveis. Deus já estava lá. Então eu não posso olhar para a minha história, Nilzinho, e falar assim, e procurar os pecados da minha história. Está entendendo? E a gente vive assim, né? Olha, cadê aquele papelzinho, hein? É esse aí mesmo. Obrigado. A gente não pode viver procurando os pecados da nossa história. Quem é que pecou? Como é que foi? Quais os pecados do meu pai, que eu pago até hoje? Quais os pecados da minha mãe, do meu avô? Aqui, nós temos que olhar para a nossa história e dizendo, ó, tudo isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na sua história e na sua vida. Aleluia. A gente tem que olhar para a vida com outros olhos. A gente tem que ver que Deus já estava lá, ó. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas tudo isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu olho para a minha história e só posso ver Deus na minha história. Eu queria desafiar você a olhar para essa nossa história recente. Vamos olhar para a nossa história recente agora. Os últimos 10 meses, 10 meses, né, de pandemia. A gente termina o ano e falando assim, quem pecou? Foi a China que inventou esse vírus? Que desgraça é essa que veio? Aqui nós precisamos terminar o ano diferente. Nós precisamos terminar o ano olhando para Deus nessa história toda. Que foi fiel quando vocês ficaram doentes, entendeu? Que acudiu, que foi misericordioso, que foi maravilhoso na vida da Amanda, que foi bênção lá na sua casa, na sua. Vamos olhar Deus como grande protagonista nisso tudo, porque nós somos filhos de Deus e Ele se importa conosco. E nós não podemos terminar o ano procurando pecado na nossa história recente. Se foi da China, se não foi, se... Eu não quero saber de China, eu sou do Senhor Jesus. Eu não quero saber de ninguém, eu sou do Senhor Jesus. E eu quero ver Deus na minha história. Mas a resposta de Jesus, além de curar da cegueira da ingratidão, ela também nos cura e me cura da cegueira chamada religião. Essa é uma cegueira terrível. Jesus me ensina a ver além da relação causa e efeito, das normas, do legalismo.
Uma resposta que me faz ver a graça comum, a entender que Deus é maior que a minha teologia, Deus é maior do que essa igreja aqui, Deus é maior do que a denominação presbiteriana, e que Ele não desiste de mim, que não é o que eu faço, Silvério, mas o que Ele fez e o que Ele faz. Não é o que eu faço, mas o que Ele fez. Uma resposta que me lembra das últimas palavras de Jesus na cruz, dizendo: está consumado. Afinal, se eu subir aos céus, Jesus estará lá. Se eu fizer a minha casa no mais profundo abismo, também lá estará o Senhor. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a mão direita do Pai me guiará e me susterá. Ou seja, o Senhor já está lá, no meu futuro, esteve no meu passado, está agora comigo. Na dor, na alegria, na tempestade ou na bonança, na pandemia ou sem pandemia, o Senhor está conosco. Não sou eu que me esforço para chegar até Deus, isso é religião. Quando eu me esforço para chegar até Deus, Eustáquio, isso é religião. Mas quando eu entendo que é Deus que vem ao meu encontro, isso se chama Emanuel. É o Deus conosco, é o Deus que se importa comigo, com você, que toma a iniciativa. Natal é Deus tomando a iniciativa. O salmista diz: a salvação vem do Senhor, procede de Deus, de um coração apaixonado. A iniciativa que se faz é Emanuel. E quando eu entendo isso, eu sou curado da cegueira chamada religião. A religião, ela enfatiza o fazer. E quando eu me relaciono com Emanuel, eu entendo que está feito. O que você pode fazer, Ciro, para Deus te amar mais ou te amar menos? Nada. Ele te ama. Ele se importa com você. E mesmo quando você olha para essa história, agora recente, de poucos anos, né, e vê de onde é que você estava e onde você está agora, você não pode procurar pecado na sua família e tal. Você tem que ver Deus nisso tudo. Deus, é Deus, a glória de Deus, Deus maravilhoso, que estendeu a mão para você, que usou a cidade de refúgio. É Deus, louvado seja Deus, a glória dele para todos sempre. Amém. Nós temos que ser curados da cegueira da religião, gente. Gente, evangelho. Eu gosto muito do que os anjos fizeram. Os anjos cantaram, né? Primeiro que apareceu para uns pobres pastores ao pé de Belém. Belém, Wagner, já era destruído, entendeu? Não vou citar nenhuma cidade que parecia com Belém, pode ser que tenha alguém da cidade, mas aquela cidadezinha lá. Aí Deus escolhe aquela cidade. É como se Deus escolhesse, assim, aqui no Brasil, uma cidade do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha. Tá? Para a galera, os mais pobres entre os pobres. E ele providencia um coral de anjos. Uma vez eu escrevi um texto, é um texto chamado O Último Pastor. É um pastor que, na minha cabeça, um pastor que tinha ido atrás de uma ovelha perdida. E aí, quando ele chegou, os pastores já tinham ido embora, e ele falou: mas que negócio é esse? Só tinha um anjo lá esperando ele. Cadê os pastores e tal? Rapaz, eles foram aí atrás do Emanuel. Que Emanuel? Que cara é esse? Eles abandonaram e tal. Aí vai o diálogo entre o anjo e o pastor, que chegou atrasado, né? E aí ele falou assim: rapaz, mas foi bonito, aí tinha até um coral de anjos. Falei: então eu quero também. Falei: rapaz, mas na agenda desse coral aqui só vai estar, deixa eu ver. É só quando ele voltar que vai ter o coral. Ele providenciou um coral maravilhoso. E o anjo falou: eu estou trazendo para vocês boa notícia. Gente, o que nós estamos precisando hoje? Uma boa notícia, não? Nós estamos todo mundo carente de boa notícia. Primeiro a ser vacinado, aí, tá, mundo todo, pá, boa notícia. O primeiro a ser vacinado, tá, vai começar dia tal. A boa notícia todo mundo está esperando. Mas nós temos uma notícia muito melhor aqui. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador.
é o Salvador. É Jesus. É Jesus. E isso é mais do que religião. É Deus se fazendo Emanuel. E finalmente, esta é uma resposta que me cura da cegueira chamada discriminação. Ingratidão, religião, discriminação. Jesus me ensina a ver além da cegueira alheia. Ele me ensina a ver a obra de Deus em meio à dor e as histórias de sofrimento, Ciro. Ele olha para Pedro e vê não um mentiroso, mas um apóstolo. Ele olha para a mulher adúltera e vê não uma imoral, mas uma discípula. Ele olha para a cegueira de um homem e vê a obra de Deus. Ele olha para o Ciro e vê mais que um morador de rua, um dependente químico. Ele vê um obreiro que vai ser usado para a glória dele. O Pai está nos lugares e nas histórias, por piores que elas sejam, por mais paradoxal que isso possa parecer. Pensa, eu estava aqui numa história cabulosa, um negocinho muito louco. Pois é, o Pai está nesses lugares. O Pai está debaixo dos viadutos por aí. Jesus termina sua resposta aos discípulos afirmando que enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Qual é essa obra, gente? Qual é a obra que Jesus tinha que fazer e que nós, como seus seguidores, temos que fazer? É levar a cura aos cegos espirituais. É tornar visível aquilo que para muitos ainda é invisível. É mostrar o Deus conosco. Aquele que já está lá, na dor, na alegria, na escola, em casa, na história, no bairro, na igreja, no vale, na montanha. Na sua palavra, no abraço, no sorriso, à direita de Deus Pai. Ele já está lá para dizer: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe onde é que Deus estava? Deus estava lá naquele consultório da psiquiatra. Deus estava lá. Nós temos que olhar para a vida assim, gente. Pensa um sufoco que você teve qualquer aí. Pneu furou, você estava sem macaco, sem estepe, lugar ermo. De repente aparece um camarada lá. É Deus. É Deus. Ou quando você está desesperado naquele hospital, aparece uma enfermeira do nada. Do nada não, é Deus. Vamos olhar para a vida com os olhos da fé. É Deus na nossa história, Claudinha. É Deus na sua história. Deus já estava lá. Nós temos que ser curados da cegueira espiritual. Obrigado, Débora. Vamos embora. E é interessante porque, eu vou terminar com isso, vocês vão de convir que Jesus, para curar aquele cego, usou um método absolutamente revolucionário, né? Cuspiu no chão, fez uma laminha, deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Tarará. Depois disso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou nos olhos do cego. Aí você fala assim: nossa, que negócio nojento.
Se fosse na pandemia, como é que faz? Como é que faz? Ah, não. Isso aqui é muito nojento. Então continua cego. Entendeu? Ele vai curar sempre desse jeito? Não. Teve cego que ele curou só com a palavra. Mas por que um ele curou com a palavra e o outro ele teve que fazer uma laminha na capoeira, que negócio, passar no rostinho que mamãe beijou? Eu não sei. Ele faz do jeito que ele quiser, né? Você tem duas opções. Ou continua cego ou aceita. Né? Você pode ficar cego. Mas não dá para ele curar só com a palavra? Eu não sei também não, tem que perguntar para ele. Ele é o Senhor, ele não deve satisfação dos seus atos, nem a mim, nem a você. É melhor você aceitar, senão você perde a bênção. Porque nem todo dia ele vai curar desse jeito. Tem dia que ele vai curar cuspindo no chão, e você vai ficar assim, toda constrangida, ou todo constrangido. Aí, como diria minha filha mais nova, problemas seu, entendeu? Ele pode curar usando a psiquiatra. Ele quis assim, mas pode ser desse jeito aqui. E eu queria dizer o seguinte, olha, se vier de Jesus, pode ser do jeito que for. Eu não quero estar preso, porque ele é maior do que a minha teologia. Ele é maior do que o que eu penso. Ele é maior do que a maneira como eu interpreto as Sagradas Escrituras. Tem um escritor chamado Philip Yancey. No seu livro, Descobrindo Deus nos Lugares Mais Inesperados. Ele relata a história de uma menina chamada Joana. Ela, na época do apartheid, ela lutou muito contra o regime do apartheid na África do Sul. Ela viu o regime se desfazer, mas não se deitou em berço esplêndido. Ela foi trabalhar no pior presídio do seu país. Os 279 atos violentos caíram para 2 no ano seguinte, por causa do trabalho dessa menina. E aí perguntaram para ela, como é que você fez isso? Ela disse, foi fácil, Deus já estava lá, presente na prisão. Eu tive apenas de torná-lo visível. E quando a gente faz umas iniciativas assim, nós queremos tornar visível o Evangelho. É Deus que está. Queria terminar com uma história. Certa vez eu estava durante a guerra, eu estava em Angola, num campo de refugiados de guerra. Eu fui visitar o campo de refugiados de guerra Santa Filomena. Ao redor de Lubango, que é a segunda cidade de Angola, a capital é Luanda, é uma cidade de 1 milhão de habitantes, havia 60 campos de refugiados. E tinha campo com 15 mil refugiados, esse era o menor dos campos, era 2.200 pessoas. E a gente chegou lá para fazer um culto, a pobreza na cidade era enorme, e no campo de refugiados de guerra era indescritível. Eu fiquei tão chocado que eu falei, não, nós temos que ir embora, vamos voltar para a cidade, dava mais de 50 quilômetros, vamos voltar para a cidade, vamos providenciar alguma coisa para trazer aqui para essas pessoas, que a gente não pode falar do amor de Deus sem trazer alguma coisa para essas pessoas. Não tem como descrever o que é um campo de refugiados de guerra, né? É mais ou menos assim, a guerra está em Curitiba, eles fogem para Belo Horizonte, ficam nos arredores, né? Pessoas que eram até de classe média e tal, mas que perderam tudo. E nós conseguimos, na época, $1.500, e com $1.500 nós enchemos um caminhão de fubá, de óleo, de roupa e de sabonete. E fomos para o campo, e aí eles fizeram a fila, eu me lembro como se fosse hoje, aquela fila enorme, com as pessoas e as latas vazias. Para você ter uma ideia, quando alguém conseguia um trabalho, o salário era uma caneca de fubá por um dia de trabalho. E aí eles passaram na frente, porque no campo, gente, só tem senhoras, crianças e homens velhos, porque todos os jovens estão na guerra, né? Então, eles passaram na frente os inválidos,
os cegos, e aí esses aí recebiam porção dobrada. E aí a gente estava dando uma caneca de fubá, 1 litro de óleo, uma peça de roupa, um sabonete. Isso de 9 da manhã até as 3 da tarde. E quando acabou, eles começaram a aplaudir. E eles aplaudiam, e batiam palmas. E eu pedi que o tradutor viesse, porque a língua oficial é o português, mas a língua nativa é o umbundo. E eu disse assim, e eu falei, como é que fala Deus é bom na língua nativa? Ele me ensinou, a gente adaptou lá um som, a bateria, e eu comecei a gritar assim, Deus é bom, Deus é bom. E as pessoas aplaudiam, por causa de uma caneca de fubá, 1 litro de óleo, uma peça de roupa e um sabonete. E aí nós fizemos o culto, porque aquela caneca de fubá, eu falei, olha, isso aqui, nós estamos tentando tornar visível o amor de Deus. É porque Deus ama vocês que nós estamos aqui. E naquele dia eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? E eu confesso, já falei isso para a Vânia, que eu só voltei para casa porque eu tinha 3 filhos para criar e ela para cuidar também, né? Porque eu falei, não há sentido essas pessoas nesse sofrimento. E é isso. Quando a gente faz qualquer ação nessa igreja aqui, é porque nós estamos querendo tornar visível o amor de Deus. Pela Cidade de Refúgio, pelas pessoas, por todas as pessoas que essa igreja ajuda, para a glória do nome do Senhor. Quem pecou? Seus pais ou ele? Nenhum nem outro. Tudo isso é para que nele se manifestasse a glória de Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Feche seus olhos aí, tem uma... Vamos pedir a Jesus para curar a nossa cegueira, vamos? Cegueira da ingratidão. Às vezes a gente tem bronca com a família, com sei lá quem, fica procurando os pecados. A gente ser curado da cegueira da ingratidão, cegueira da religião. O Evangelho é muito mais do que religião, gente. O Evangelho é Emmanuel, é Deus conosco, é boa nova. Não é o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, é o que Ele fez, está consumado. E vamos pedir a Deus para nos curar da cegueira da discriminação. Vamos olhar para as pessoas e ver Deus nas pessoas.